entro lá, meu marido já estava lá, vendo tudo. Eu volto para lá. Quando eu volto, a maca já estava entrando na sala, a porta estava aberta da sala vermelha, a gente estava ali na porta, e estava a médica e as outras enfermeiras, enfim, técnico, não sei. Nessa hora de transferir de uma maca para outra, para a maca da UTI, a gente escuta um barulho, um grito de uma das enfermeiras, dizendo: doutora, o que é isso, doutora? E um estouro muito grande de oxigênio. Psh! E nesse momento, a doutora se desespera também, fecha a porta para a gente não ver o que estava acontecendo. E fecham a porta. Ali a gente já sabia que tinham acabado com tudo. Que fizeram algo que acabaria com tudo. Então, a chance que Bruna tinha ali por uma coisa mínima se tornou impossível de se imaginar que a gente estava passando por isso. Porque ali derrubaram Bruna. A doutora fecha a porta e ali se passa mais, sei lá, quanto tempo? Se foi 1 hora, 40 minutos. Mas antes disso, não, depois que aconteceu, saiu a enfermeira. Saiu a enfermeira. Né, totalmente... Não. Sai a enfermeira estava com sangue na roupa. Muito sangue, não era pouco, não. E aí eu pergunto a ela: o que foi que aconteceu? Vocês derrubaram minha filha? Ela disse: não, Bruna se estubou. Bruna se estubou? Como é que ela se estubar se ela estava estava sedada? E a gente, e ela se estubar, e toda aquela ocorrência do barulho, do oxigênio, enfim. Aí ela sai da sala para chamar outra médica, para chamar a pediatra, uma outra pediatra. Depois voltam para a sala e ali eles estão já tentando salvar realmente a vida de Bruna, para fazer manobras, para fazer manobras de salvamento mesmo, que eu digo. Eu saí dali desesperada, meu marido ficou lá e ele escutou fazendo contagem de um até 15, é muita adrenalina pedindo, ou seja, ali já era o fim, né? Depois de um certo tempo, vem a médica, assim, eu vivia realmente aquele momento de filme, da médica vir com aquela cara, de dizer que... Ela ali veio dizer que Bruna, ela disse pra mim: é muito sério, Bruna não tá bem, reze por ela. Só que ali Bruna já tinha morrido. E ela foi preparar a gente, preparar o que ela ia falar, enfim. Ela depois veio para dizer a gente que Bruna morreu. E eu perguntei por quê, qual foi a causa da morte. E ela disse que tinha sido uma hemorragia pulmonar. Aí eu falo: hemorragia pulmonar da extubação acidental negligente que vocês fizeram. Porque a gente viu o que aconteceu. E ela se negou, disse que não tinha sido isso. E aí daí foi só ladeira mais abaixo, porque o que tinha de pior já tinha acontecido, né? Mas tentaram coagir a gente, basicamente, a assinar um prontuário mentiroso, fazer a gente assinar sem nem ler, porque naquele momento, o que é que a gente, qual a cabeça que um pai e uma mãe tem para tomar certas decisões? A gente se negou. Meu marido, na verdade, eu não conseguia mais ver nem ouvir nada. Isso logo na sequência, acho que menos de 1 hora depois do que tinha acontecido, ela veio lá com um documento para eu assinar, dizendo que era para liberação do corpo. E, por sorte, eu até, na hora bem agitado, nervoso do jeito que eu estava, mas eu ainda virei a página e vi que tinha algumas coisas lá que ela escreveu que não eram verídicas. Não era verídica. A gente não sabia. Ou seja, ela me estava de uma certa forma querendo me induzir a assinar um documento, né, para acho que livrar lá ela o que tinha acontecido, né? E resumindo, o que aconteceu nesse momento, quando deram realmente o óbito, era 6h05 da manhã, e o corpo de Bruna só foi liberado, eram as 6 da noite. A gente ainda, depois de uma madrugada inteira, de dias inteiros, a gente ainda teve que ficar lá, chamar a polícia para poderem
transferir Bruna pro IML, porque eles queriam que a gente levasse Bruna para o... Não, primeiro eles queriam, nos induziram, para falar a verdade, eles darem o atestado de óbito para evitar todo esse transtorno de ir para o SVO, para o IML. Foi quando eu não assinei, disse que queria que fizesse a perícia na minha filha para ver que realmente tinha a causa-morte dela. E depois eles induziram aí para o SVO, como a gente queria que fosse para o IML, eles disseram que não poderia liberar para ir para o IML. Enfim, a gente teve que acionar, fazer um BO, acionar a polícia para poder o corpo da filha da gente ser liberado do hospital. E isso, como a morte dela foi 6 horas da manhã, o corpo só veio ser liberado às 6 da noite, ou seja, a gente passou lá 12 horas, ainda com essa angústia toda, né? Apesar da dor que a gente vinha enfrentando, do que aconteceu, e ainda ter que esperar mais 12 horas ali dentro daquele hospital. Que ali já se começa uma batalha entre a gente e a Unimed, né? A Unimed queria fazer o que fosse melhor para eles, e a gente queria fazer o melhor que fosse para a gente e para a Bruna. Eles não queriam fazer o que fosse melhor para a gente como cliente, como humano, como pessoas. Não existia. Diante de tudo isso, de toda a nossa dor, o laudo do IML ainda não saiu, a gente ainda não tem essa resposta, a gente ainda segue na angústia do que vai sair ali naquele laudo. A gente ora para que a verdade venha à tona. A gente ora para que outros pais não passem pelo que a gente passou, e principalmente outra criança não passe pelo que minha filha passou. E aí, já que falou que o laudo ainda do IML não saiu, mas o prontuário, assim que a gente recebeu a notícia lá da morte de Bruna, a gente foi logo atrás do prontuário. Foi quando eles disseram que a gente tinha que esperar 30 dias para que esse prontuário saísse. Não, 30 não, 15, né? 15 dias úteis, eu acho, não lembro. Mas não deram o prontuário. E quando saiu, depois disseram que Bruna estava com pneumonia. Como é que Bruna estava com pneumonia se a gente estava lá no hospital segunda, terça, quarta, quinta e não deram esse diagnóstico de Bruna? E pelo contrário, todas as médicas que a gente ia lá, todos os dias escutavam o pulmão de Bruna, avaliava a Bruna, e quando acontece, veio essa fatalidade e eles dizem que Bruna estava com pneumonia nos 2 pulmões. A verdade, é importante a gente falar isso, realmente. Quando fizeram o exame de Bruna, da tomografia, que o exame foi cancelado, depois que eu entro naquela sala, a médica diz: a gente conseguiu fazer o exame. Como entubar ela, iam cancelar por causa da respiração e etc. Como ela estava entubada, dava para fazer o exame. E aí fizeram. Só que a médica fez um exame de cabeça, de crânio e de tórax. E a gente fica sem entender. Como assim fizeram um exame de cabeça e de tórax? E a garganta? Eita, a garganta a gente não fez. Até uma enfermeira falar na hora: era para ter feito o exame da garganta. Para vocês verem o nível de irresponsabilidade. Só que aí depois a gente pensa, né? Porque ali naquela hora a gente não pensa muito bem. Que eles fizeram um exame de crânio e de tórax com medo da sequela do que aconteceu ali naquela sala. De Bruna ter ficado muito tempo sem respirar e ter acontecido alguma coisa. Enfim. E aí, depois que tudo aconteceu, a gente foi buscar esses exames. O de crânio e o de tórax. E ali deu que Bruna tinha uma pneumonia nos 2 pulmões. A gente, de todas as formas, a gente vê mais negligência atrás de negligência, porque se Bruna tinha pneumonia, a gente foi naquele hospital todo esse tempo, ninguém escutou o peito dela e viu que ela tinha uma pneumonia, ninguém fez um raio-x para ver que ela tinha uma pneumonia. Será que foi pneumonia que ela tinha antes, ou essa pneumonia se deu naquela sala por ter aspirado alguma coisa, por alguma coisa ali ter acontecido?
Então, são muitas camadas, muitas coisas aconteceram, foram muitos erros. Foi erro do pequeno para o maior, de uma equipe inteira, a Unimed inteira. Por isso, eu atribuo tudo isso à Unimed. A uma instituição que não tem, parece que não tem rigor nenhum para um profissional que mexe com a saúde e com a vida das pessoas. Depois disso, desse relato, algumas pessoas me contataram. Fiquei sabendo agora que uma outra criança, na segunda-feira passada, morreu também, uma criança de 1 ano e pouco, morreu por perfuração pulmonar numa intubação. Então, o que é que está acontecendo? Cadê as autoridades? Cadê as instituições que fiscalizam essas instituições? O que é que está acontecendo? O que é que falta mais para alguém fazer alguma coisa? O filho de alguém muito importante ou lá de dentro morrer também? Sabe? E é por isso que a gente vem aqui, para a gente fazer um apelo mesmo. A gente vai até o fim por Bruna, mas para que isso não aconteça com outras crianças, nem com outros pais, e para que a Unimed seja fiscalizada para saber o que é que está acontecendo. Eu peço a todos vocês que compartilhem esse vídeo, que isso possa chegar ao máximo de pessoas possíveis, que autoridades vejam isso, e que vocês rezem. E que a justiça seja feita, que outras famílias não passem pelo que a gente vem passando. Que a gente não deseja isso para ninguém. E é isso. Obrigada aí a todos.